Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada para nós. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46, diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Então olha só, irmãos, aqui tem um homem que era um oficial do rei, ele trabalhava dentro do palácio. Alguns dizem ser esse homem chamado de Cusa, outros dizem ser Manaém, mas esse homem era um gentil, ele não era um judeu. Ele estava em Cafarnaum e ele ouviu falar de Jesus. Então ele anda aproximadamente 30 quilômetros de a pé, correndo, para ter esse encontro com o mestre, né? Ele anda 2 dias, eu não sei se ele estava de a pé, se ele estava de cavalo ou de camelo. Esse era o transporte daquela época, mas ele gastou 2 dias para ter esse encontro com Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele vai falar a necessidade dele. Ele diz: meu filho está quase morrendo, mas vem, Jesus, vamos lá na minha casa, coloca as mãos sobre ele, ora por ele. E é interessante aqui que nós vemos a palavra de Jesus no 48, verso 48, ele diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus estava querendo dizer assim: se você não vê eu fazer algo, você não vai acreditar que eu posso fazer. E ele continuou insistindo: não, vamos, Jesus, vamos, meu filho está morrendo. Aí Jesus liberou uma palavra, ele disse assim: vai, seu filho vive. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Jesus? Aqui Jesus está ensinando sobre fé. E ele diz que quando Jesus disse isso, foi a hora 7ª. Essa hora era às 19 horas para um judeu. A hora 7ª era 19 horas, 7 horas da noite. Então quando o pai do menino voltou, ele agarrou aquela palavra, ele acreditou naquilo que Jesus estava falando. Quando ele volta, no meio do caminho, os servos, os familiares vão de encontro a ele, dizem assim: seu filho já está vivo, não precisa mais incomodar o mestre. E para a gente parar um pouquinho e analisar, Jesus ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus não tinha muito compromisso com os gentios, ainda não era chegado o tempo deles. Jesus foi dando chance para os judeus, foi anunciando os judeus, mas os judeus fecharam o coração. Os judeus não receberam Jesus. E você pode ver que muitos gentios dão crédito a Jesus, eles creem de todo o coração. Isso acontece hoje. Nós somos gentios, nós somos cristãos, somos a igreja do Senhor, mas muitas vezes as pessoas que estão no mundo acreditam mais do que nós que estamos vindo nos cultos domingo, quarta, nos meios de semana. As pessoas têm mais fé do que nós que já lemos a Bíblia, que temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos exercer fé. Jesus não mudou, a palavra não mudou, Jesus é o mesmo. Só que às vezes a gente tem medo de ser ousado, de andar com fé, igual esse homem. Ele disse assim: meu filho vai ser curado, eu tenho certeza. Ele saiu correndo atrás de Jesus, ele andou 2 dias. E o resultado final é que o filho dele foi curado. Jesus nem precisou ir lá, Jesus liberou uma palavra: vai, seu filho está vivo. E a Bíblia diz que ele creu e toda a sua casa creram que Jesus era o Messias, o Cristo, o Senhor. Agora já em Lucas capítulo 7,
É outra passagem, nós vamos ler. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Preste atenção. Nós tínhamos lido que aquele servo do rei saiu de Cafarnaum. Agora nós estamos lendo aqui de um centurião. Aqui não era mais um servo do rei, era um soldado, um comandante. Ele comandava 100 soldados. Então por isso o nome centurião. Ele sai de Cafarnaum. E olha só, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Olha, isso aqui já é outra história. Agora já é outro lugar. Um centurião, um comandante de 100 soldados, o chefe de 100 soldados, tinha um dos seus servos que estava doente, quase à morte. Como esse homem também era um gentil, ele não achava que ele era digno de receber Jesus na sua casa. Então ele pega alguns amigos, envia esses amigos até Jesus, e eles dizem assim: o nosso Senhor, o nosso centurião, nosso comandante, pediu para você liberar uma palavra só, porque ele tem certeza que o servo dele vai ser curado. E Jesus disse: eu nunca vi uma fé tão grande em todo Israel. Jesus admirou da fé daquele homem. E eu quero trazer isso para você. Esse Jesus não mudou, ele só precisa liberar uma palavra e toda a nossa vida pode ser transformada. Então eu quero que você acredite na palavra de Deus, acredite naquilo que Jesus pode fazer por você. Ainda não é o fim, não é o fim. Tenha a fé que esses homens tiveram, tenha a ousadia de acreditar que Deus te ouve, que Deus ele atende a sua oração. Medita nessa palavra, medita na Escritura e exerça fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Tenha certeza que o seu milagre vai chegar, tenha certeza que Deus está te ouvindo. Você não precisa ver nada, você não precisa tocar nada, você só precisa crer que uma palavra que Jesus libera, ele pode transformar a história de qualquer pessoa. Que Deus abençoe a sua vida, nunca perca a sua fé, em nome de Jesus.